São 20 horas 13 minutos e aqui hoje no Café com Você eu tenho o prazer de receber a doutora Luciana Zaros Raso, que é psicóloga, psicanalista, e hoje nós vamos tratar de um assunto bastante interessante. Eu não via a doutora Luciana já faz tempo, ela já participou do nosso programa de televisão. Tudo bem, doutora? Tudo. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui também. E hoje nós vamos falar de um assunto bem delicado, né? Eu acho que tem muita gente em casa que quando se fala a respeito dessa espectro, né? O síndrome, como é que a gente pode colocar? É síndrome ou é espectro? Bom, boa noite, né? Quando nós falamos de autismo, eu costumo me colocar da seguinte forma. Vamos imaginar que seja um termo utilizado para definir uma série de sintomas que caracterizam um funcionamento psíquico, tá? Que tem como base 3 questões básicas: a dificuldade da aquisição da linguagem, consequentemente uma dificuldade na comunicação, na socialização e na criação de laços afetivos, né? Isso está extremamente ligado uma questão à outra, né? E eu penso que são vários nomes dados, é claro que são importantes até para a gente poder estudar, para a gente poder ter ideia clara de cada paciente, porque é único, né? Não existe nenhum igual, né? Então a graduação, a intensidade dos sintomas e tudo, mas eu acredito que fundamentalmente o autismo é uma forma do indivíduo se situar no mundo. É uma forma da pessoa criar uma realidade para poder estar no mundo. Se poderia fazer talvez alguma correlação com síndrome de Down, não? Porque eles também são bem característicos, né? Eles pertencem, parece que a uma sociedade única, né? É interessante porque em qualquer parte do mundo, né? Claro, sei por causa dos cromossomos e tal. Sim. Mas sempre foram coisas que me chamaram a atenção, não é? E são crianças lindas, né? Assim, são... Então, mas a síndrome de Down, como a gente já fala, é síndrome. Existe uma questão genética já pré-existente. Mas não se fala também que o autismo pode ser genético, doutora? Veja, tem vários estudos em relação às questões genéticas, às questões metabólicas, como nós estávamos conversando há pouco, mas não tem nenhuma pesquisa conclusiva. Até porque não se fala tanto tempo assim, né, sobre autismo, né, doutora, ou não? Existem relatos e estudos de vários autores, tem relatos de lá, 1800, 1900, já existia todo o interesse, mas foi atualmente... Acredita-se que seja algo multifatorial, as causas são multifatoriais. Eu parto do seguinte princípio, Hilda, nós temos uma mente, nós seres humanos, um corpo, temos uma história de vida, estamos inseridos numa família e numa sociedade. Existe uma inter-relação entre essas variáveis e acredito que não dá para separar isso nunca, né? E acredito que o autismo... Compartilho com a ideia de vários autores que o autismo trata-se de causas multifatoriais mesmo. Pois é, autismo, quando a gente fala, talvez assuste um pouquinho, mas só para vocês terem uma ideia, no mundo nós temos, e essa é uma pesquisa, não é deste ano nem do ano passado, de 2013 nós tínhamos 70 milhões de autistas, né, ou espectro do autismo, né, como se costuma chamar. No Brasil, estima-se que esse número esteja aí por volta de 2 milhões de casos e cerca, né, da metade desses casos ainda não diagnosticados. O problema, né, doutora Luciana, é que eu acho que demora muito tempo para você diagnosticar e até para as pessoas terem acesso também à informação e também aos médicos, porque é uma equipe, não é, que vai atender essa criança, não é? Eu acredito que deva ser uma equipe multidisciplinar, né? Porque, como falamos inicialmente, é uma questão global. A partir do momento que tem uma dificuldade na aquisição da linguagem, é a linguagem que faz a correlação da criança com o outro, com a realidade externa, né? Então, isso, a partir desse momento que começa um estanque ali, né? Uma barreira, tem uma série de outros comprometimentos que podem vir à tona. Então, assim, eu costumo dizer que a marca, eu parto desse princípio também, que a marca do ser humano é o desamparo.
Isso é uma ideia freudiana já, né? Então, assim, vamos pensar, o neném está lá, no útero materno, então ele tem fome, a mãe come. Né? Tem fome, tem desejo, e nem sabe muito bem de onde vem, né? Mas está lá. Né? Tá protegido. Muito protegido. Né? Tem frio, a mãe está ali acolhendo, né? Tá tudo num estado, basicamente, vamos colocar entre aspas, mas perfeito. A criança nasce, é o primeiro trauma. Né? Respirar dói. Então tudo é muito, luz, som, tudo é muito para o bebê. E é algo natural, faz parte do desenvolvimento humano. Sim, né? Vai ter que passar pelo processo. Justamente. Aí a mãe ou quem vai fazer esses cuidados, né, é que vai apresentar esse mundo para o bebê. Ela que vai facilitar que a criança vá criando, né, à medida que vai criando esse laço com ela mesma, com a mãe, para depois ir se separando e entendendo que existem outras pessoas, existe um mundo ali fora. Quando a mãe, por exemplo, percebe que o neném chora, a mãe começa a decifrar isso, né? Como uma música, uma dança sem música, eu falo, né? Em que a mãe vai tentando, primeiro falta um compasso ali, mas ela vai tentando, aquele chorinho é fome, aquele outro fez xixi, o outro ela tá desamparada, abraça. Né? Justamente, ela tá apresentando o mundo pro bebê. É ela que vai fazer isso. Em geral, eu brinco que satisfatoriamente nós conseguimos passar, né? Estamos aqui, né? Sim, vamos sim. lá todo mundo cresceu, viveu, desenvolveu, cada um à sua maneira, Sim. né? Mas nem sempre isso se dá de uma forma tão tranquila. Tranquila não, mas assim, satisfatória. Uma série de fatores pode implicar que hajam algumas barreiras. No caso, nós temos, por exemplo, a questão do autismo, que seria uma barreira nesse contato inicial. É alguma coisa muito interna. Porque quando eu me deparo com uma criança que tem defesas, que eu vou diferenciar daqui a pouco, defesas autísticas, ou um quadro propriamente dito, tem uma coisa que sempre me chama a atenção, né? É aquela coisa assim, aquele olhinho opaco, né? A falta eles não requisitam a presença humana. Em geral, não. Né? Dependendo do grau, não se requisita. Então, assim, isso também sempre chama muita atenção. E é aquela coisa, parece que você fala e a criança não escuta. E não é bem que ela não escuta, ela está lá dentro, dentro dela. Ela cria um mundo, né, dela, né? E ela vive ali, né? E é justamente isso faz parte do grau, quer dizer, um grau de maior comprometimento daí, não é? Eu acho que sempre existe essa ideia de que, eu penso, o que faz com que uma criança precise criar um sistema defensivo tão intenso, né? Porque volta para dentro. E lembra muito a volta do bebê no útero materno, porque é essa sensação que eu tenho muitas vezes. Parece que está absorto, ele está protegido, está dentro de algum lugar, é difícil o acesso, né? Como é que é chegar perto? Se você chega muito rápido, a criança fica mais para dentro, mais introvertida, né? E você tem que ir devagar, e como se tivesse que criar um canal possível de comunicação. Mas a partir do momento que você cria esse canal, estabeleceu ali uma relação de você paciente? A gente tem que ter esperança, né? A gente não pode desistir, mas nem sempre se mantém também, né? É algo que a gente tem que trabalhar. Eu penso num trabalho de construção, e é processual. Deixa eu te perguntar, em casa, como nós estamos hoje tratando de um assunto que eu pelo menos nunca falei nos meus programas a respeito de autismo, nunca, esta é a primeira vez. Já tratamos de bipolarismo, de outras questões, né, que envolvem crianças muito ativas, mas assim, do autismo realmente não. E eu acredito que é de suma importância que a gente esteja tratando hoje desse caso, porque podem existir algumas mães em casa que conseguem perceber algo de estranho no seu filho, mas não sabem o que exatamente, o que pode ser. Daí vai para a escola, daí não presta atenção, aí não vai bem, rotulam, né? Quer dizer, sofrem bullying, né? Quer dizer, tudo isso acaba agravando ainda mais, né, a questão, né? Mas eu te perguntaria, há pouco tempo, nem faz um ano ainda, né? Vai fazer daqui a um tempo já, nós vamos ter um ano de assinatura
dos direitos do autista, né, que foi decretado pela nossa presidente e tal. Mas até aí a gente não tinha nenhum suporte para essas crianças, não é? Então, quer dizer, você conhece alguma instituição? Nós temos, acho que a AMA. Temos, mas eu acho que só, né? Porque só uma da PAI não, né? Nós tínhamos uma instituição muito interessante em São Paulo, mas que acabou de ser fechada, né? Por falta de? Pois é, fala-se que é verba, falta de verba. Pois é, aí você veja, num governo que ou de produtividade também, mas como é que nós vamos medir produção? Um trabalho tão delicado e complexo feito esse, como eu falei, nós temos que construir um canal de comunicação para poder, quanto mais a criança fica absorvida no mundo interno que ela precisou por alguma razão ou por muitas razões criar para se proteger, mais distante da realidade ela vai ficar. Então, quanto mais cedo começa-se um trabalho de resgate e que cada um é único, como a gente fala, e falar, se mantém um vínculo, esperamos que sim, mas é alguma coisa trabalhosa, é uma construção constante ali. Quanto mais trazemos para a realidade, mais condição ela vai ter de poder experimentar outras questões ali, né? Poder criar alguma forma de vínculo. Certo. Queria fazer uma pergunta para você sobre, por exemplo, quem está mais propenso? Ambos os sexos, etnias, classes sociais, geografia, como é que está isso ou não tem? Não tem. Independe da classe social, da etnia, mas observa-se que ocorre mais em meninos do que meninas. Isso sim. Que interessante, não? É como a hemofilia, né? Também mais nos homens que nas mulheres. As mulheres são transmissoras, não portadoras, né? Que interessante isso, né? Mas eu penso que nós engatinhamos ainda nessa Nossa, área, né? Tem muito trabalho pela frente e todo dia eu costumo dizer que nós aprendemos com essas crianças, né? E muito, que são áreas da mente que outros autores já questionam que nós também podemos ter esse tipo de defesa. Né? Eu até brinquei com você, né, Hilda? Das pessoas que estão muito olha, escuta essa, no celular. Né? Esses dias eu cheguei numa reunião e haviam 10 pessoas. E eu cheguei, tudo bem, eu estava atrasada, mas eu cheguei e 8 estavam no celular e não me cumprimentavam, nem viram que eu cheguei. Daí eu falei assim, bom, vou chegar de novo, né? E aí o pessoal começou a rir, mas todos estavam tão absorvidos ali pelos iPhones da vida aí, né, que nem perceberam que a reunião já havia começado. Então, assim, claro que foi uma situação ímpar ali, começamos a rir e tal, mas serviu para ter um incentivo para nós conversarmos sobre isso. É como se nós tivéssemos também alguns momentos, algumas defesas que nos subtraem da realidade, né? Cria um mundo próprio. Um mundo altamente defensivo, e como a gente tem que tomar cuidado, gente. O ser humano está se tornando hermético, né? E isso eu acho que é muito negativo, porque hoje de manhã no programa da Ana Maria fez-se até deram um presente. Um restaurante colocou na porta um apresentador, quer dizer, que era um ator, mas que estaria como se ele fosse uma pessoa recepcionando os convidados, quer dizer, as pessoas que viriam ao restaurante. E a pergunta era a seguinte: você deixaria o seu celular aqui durante o jantar e aí no final você ganha sobremesa grátis? Quer dizer, se ganha porque é grátis, né? Claro que. Então, você ganha a sobremesa no final? Aí teve gente que não deixou. Aí teve uma moça, quando ela saiu, ela falou, eu dei graças a Deus, porque eu chamo muita atenção, eu brigo muito com ele, porque ele não, mas nem durante um jantar, quando a gente sai, ele deixa o celular de lado. Quer dizer, isso acabou criando alguns impasses aí, problemas sérios, né? Ou mesmo na casa da gente, né? Como é que, eu acho que serve pra gente pensar muita coisa. A gente precisa do contato vivo. O contato do olhar, que eu falo que falta nessas crianças. Eu, em geral, eu chamo pelo nome, eu olho no olhinho, vou requisitando, até que chega um momento que ocorre um contato, mesmo que fugaz, mas eles acabam olhando para mim em algum momento. E é interessante, eu acho que a gente precisa disso na vida. Eu me lembro de uma situação, posso contar? Pode.
que me faz pensar muito nessa coisa do olhar. Quando eu era muito pequena, eu me lembro de ter visto um bezerrinho nascer. E eu estava junto ao meu avô, e o primeiro impacto foi de querer ir lá ajudar, né, de pular ali e começar a ajudar, porque ele despencou ali, né, nasceu sozinho e teve que ficar, ele tentava ficar em pé e caía de novo. E eu me lembro que meu avô me segurou e disse assim: não, ele precisa reagir e passar por isso. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E anos depois eu vinha trabalhar com bebês, né? E aí eu começo a perceber assim, né? E tem vários autores, entre eles o Winnicott, que vai dizer que o ser humano só se desenvolve a partir do olhar de um outro. Apesar de falar, né, o animal e o humano, né, olha, a diferença é muito forte, né? Ao contrário do bezerrinho que ficaria sozinho em pé, o humano não sobrevive sem um olhar de um outro. É isso que constitui, é isso que humaniza, né? Então, assim, como todos nós necessitamos disso, a criança também. Só que algumas crianças eu penso que elas são mais sensíveis. É como se aquela coisa do bebê que eu falei inicialmente, de tudo é muito, isso persiste. É como se tudo fosse algo muito que inunda a criança. Agressivo também, não é? Talvez até de ver o mundo, né? De não poder acessar o mundo porque é alguma coisa muito assustadora. É o desamparo que a gente fala, né? É a partir desse olhar que a gente funda o humano no bebê. Nossa, é tão complicado tudo isso, gente, que se nós formos pensar, hoje as famílias estão esfaceladas. Exatamente. Não é? Nós perdemos esse referencial, né? Então, hoje a criança, muitas vezes, ela é criada meio de lado, ela está atrapalhando, né? Não, a televisão, o iPhone, eu não sou contra nada disso, não, claro que não. Faz parte do nosso meio de comunicação, a gente nem teria como tirar isso dos jovens, nem deve. É uma forma de comunicação dessa geração, mas a questão é o uso que a gente faz isso, né? Se não acaba... De que forma, não é? Né, não acaba interferindo numa possível, ao invés de ter uma relação unilateral, uma reação. Agora nós conversando aqui é diferente de estar por telefone, sim, ou pelo e-mail, não é a mesma coisa. Pelo WhatsApp, né? Exatamente. Então, assim, a gente perde o melhor, né? A gente perde esse contato, o olhar, a reação, né? O contato humano, isso fica distante. E é por isso que eu te falei, as pessoas estão ficando herméticas, e isso é muito cada um perigoso, almoça num horário, cada um almoça num lugar. Quer dizer, sempre que possível, eu penso que a gente precisa estar junto, mas não é qualquer junto, né? Em especial com a criança mais delicada, mais sensível que nós estamos falando hoje. É um estar presente. Estar junto é diferente de estar presente. A gente precisa estar presente na vida. Porque às vezes está junto, mas não está, né? Exato. Interagindo, né? Não é só essas crianças que têm esse tipo de divergência, nós também temos. Sim. É aquela história, né, do abraço. Diferentes graus, mas temos, né? Você precisa ter, né? Saber que você é importante para alguém, né? Eu vou dar um rápido intervalo, doutor, e nós voltamos já, né? Vamos faturar, são 20 horas e 31 minutos. E olha, gente, aquele temporal que, né, andou pairando por aqui, aquelas nuvens, foi embora. Eu ainda falei, nossa, ficou tão feio, até foto eu tirei, mas eu falei, vai passar e vai cair em outro lugar. Mas amém, não tem problema, que caia na Cantareira, que caia nos nossos rios, que enche nos nossos ribeirões, que as nossas cidades, né, sejam abastecidas. Gente, eu estou extremamente preocupada com tudo isso. Aliás, vamos ver, semana que vem a gente traz o Tadeu da Odebrecht aqui para falar sobre esse pronunciamento aí do diretor da Sabesp, falando que os paulistas precisam deixar São Paulo, porque não vai ter água nem para tomar banho, né? 20 horas e 38 minutos, hoje no Café com você, a doutora Luciana Zaros Raso, psicóloga, psicanalista, mas eu sei disso, você tem mais alguma especialização? Estudei filosofia, bacharelado em psicologia, eu trabalho como psicanalista. Como psicanalista mesmo, né? Bom, a gente estava falando, você falou de defesa, que você queria falar sobre defesa, né? E a gente chegou, inclusive, a falar assim, como uma mãe desconfia, mas muitas vezes ela não admite. Isso talvez seja um problema, não, doutora? Ou não admitir que meu filho possa ter alguma dificuldade, algum problema que possa caracterizar uma síndrome, um espectro, enfim. Quanto mais cedo detectarmos um déficit, uma dificuldade dessa ordem,
ligada à linguagem, à comunicação e, consequentemente, na socialização e a criação de laços, que isso vai caracterizar essa questão do autismo. Mas possibilidades nós vamos ter de trabalhar com essa criança e, em geral, numa equipe multidisciplinar, como a gente fala. Que seria? Em geral, inclui-se psicólogos, né? Em alguns momentos é necessário um psiquiatra, um neuro, né? Uma fono. Vai depender de cada caso. Cada criança é única, o momento da criança. O importante é entender como é que está aquele funcionamento psíquico daquela criança naquele momento, se é necessário ou não o atendimento e o que seria mais adequado, né? E você falou da defesa. As defesas, acredita-se que, e vários estudos e vários colegas, né, estão fazendo esse trabalho bonito sobre o autismo na Sociedade de Psicanálise, e as defesas autísticas são consideradas algo do humano. Como nós estávamos brincando um pouco com a ideia, né? Nós também podemos ter defesas muito que nos retraem da realidade e de uma forma muito sofisticada, né? Agora, as defesas é possível compreender, mas o funcionamento propriamente dito, a gente tem que ter uma avaliação e isso demanda um tempo com essa criança, com essa família. Existe todo um acompanhamento para a gente ter uma avaliação adequada de cada caso, né? Porque o funcionamento propriamente dito inclui todo um isolamento afetivo intenso, como eu falei, aquela opacidade, os olhinhos são opacos, né? A criança fica distante, né? Apresenta muita ecolalia, que é aquela, fica repetindo, às vezes eles assistem um filme e fica voltando e pega um pedacinho da frase e a gente pode confundir, olha, a criança aprendeu, não, só está repetindo, não está funcionando como área de comunicação, é só uma repetição, né? Que é uma outra característica muito comum. Aí nós entraríamos já num funcionamento que, claro, como já dissemos, tem graus variados. Mas quando tem uma série de questões que alicerçam um jeitinho de funcionar, né, quanto mais distante, quanto menos comunicação essa criança tiver, mais a gente precisa estar atento, buscar uma boa avaliação para a gente ver se necessita ou não. Sim. Eu queria também falar sobre o desenvolvimento de algumas habilidades, né? Que essas crianças têm alguns talentos assim, muito especiais e é interessante até você ver, né? Uma criança que tem autismo, como é que ela de repente se torna boa em determinada coisa né? E a gente já teve até amostras, né, em reportagens de televisão, e se você procurar aí na internet, no Google, você vai achar, né, muitos exemplos, né? Sim. Eu acho que é muito válida a sua pergunta, porque vamos pensar, tem dois filmes que eu gosto muito de citar que nos mostra bem a variação desses estados mentais. Existe um filme que se chama Meu Filho, Meu Mundo. É um filme mais antigo, mas ali tem uma criança realmente com um funcionamento autista, né, propriamente dito, e inclusive é um comprometimento bastante intenso, né? E ali tem todas as características de rodar o objeto, de buscar sempre esse rocking, de fazer esse movimento do corpinho para frente e para trás, né? Ele mexe as mãozinhas na frente dos olhos, ele tem um grau bem elevado, bem comprometido mesmo, então ele praticamente não tem contato com a realidade, né? Então esse é um filme que serve para a gente entender o que é um autismo mais intenso, né? Mais pronunciado no funcionamento. E em contraposição nós temos um outro filme mais atual que se chama eu sempre confundo, é Tão Perto e Tão Longe. Tão Perto e Tão Longe. Isso. Eu vou anotar os dois porque eu vou querer assistir. É muito bonito o filme, sou suspeita, né, para falar, mas eu gostei muito. E essa criança tem muitas habilidades, mas aí eu penso que nós poderíamos levantar a hipótese de ser uma síndrome de Asperger. Isso eu queria falar. Existem alguns graus, algumas diferenças, como é que a gente poderia
diferenciar. Então, nesse caso, a criança tem esse retraimento afetivo, a dificuldade de lidar com o simbólico. O simbólico é, a gente se olha e a gente consegue entender reações. A criança não capta esses aspectos, não capta isso, não tem esse filtro. Não filtra isso, não entra em contato, né? Então esse menino tem todo esse retraimento afetivo, tem toda uma dificuldade de lidar com as emoções, não entra em contato com as emoções. Entretanto, ele é muito perspicaz com várias habilidades, né? Não vou contar o filme, mas ele é uma criança, assim, ele se organiza, ele tem muito ritual. Né, outros também tem, em geral, mas ele tem muito ritual, mas a fala dele não está comprometida e uma parte cognitiva também não está. Isso seria um diferencial. Respondi? Não, mas eu acho que é bem por aí mesmo, né? Eu queria saber, por exemplo, tempo de tratamento. Quanto você, eu sei que cada caso é um caso, já pode até me responder isso, mas normalmente em quanto tempo você consegue alguma coisa de um maior comprometido, por exemplo? São trabalhos longos. É mesmo? Né? Em geral são porque, como eu falei, a gente parte daquele princípio que existe algo muito, muito bem estruturado. Eu sempre fico pensando o que faz com que uma pessoa precise criar um sistema de defesa tão bem estruturado, porque é muito bem estruturado, a ponto de criar uma realidade própria. Né? E imaginemos que é um trabalho de construção. Isso demanda tempo, mas não é esse tempo cronológico, é um tempo interno. Esse tempo é daquela criança, daquela pessoa. E é claro que vai depender de N variáveis junto. É o meu trabalho, é o contato com ele, é essa criança podendo se deixar acessar. E principalmente, eu sempre cito isso, a família. Esse aconchego, esse redor, é fundamental que haja uma orientação, um trabalho em conjunto. Ou seja, você precisa dos profissionais até para que eles te orientem como você deve, né, interagir com a criança, né? Sim, é como eu falei, tem que ir devagar. É como modular. Como é que a gente modula? Que nível de comunicação nós estamos, né? Eu acredito que uma criança com defesas autísticas ou com funcionamento propriamente dito tem uma forma de se comunicar. Aí o silêncio, a criança ela requisita de outras formas. Eles não ficam simplesmente paradinhos ali. Existe todo um respirar, tem um olhar, de repente eles encontram com a gente na sala e voltam para dentro de novo. É toda uma construção muito delicada mesmo, e demanda muita paciência. E eu penso que assim, uma das questões que ajuda muito é que essas crianças em geral, independente do grau, têm um apego com o sensorial, né? Então, por exemplo, eu me lembro de crianças que entravam na sala e eu em geral tento não mudar muito a sala. É importante que a gente não mude as coisas do lugar, tenha grandes mudanças, porque isso causa um tumulto muito grande dentro deles. Certo. Por que será, né? Porque precisa reconhecer algo. É aquela necessidade do amparo, né? Ou eles entram pela sala e vão com o corpinho grudado na parede, sabe? Faz o círculo todo da sala, reconhecendo a sala, mas segurando. É como se precisasse de um limite, um contato que fizesse se sentir mais vivo, mais protegido. Então eles buscam tudo no sensorial, né? Tudo no sensorial. Então, como a gente pode sim usar tudo isso, por exemplo, a música. Eu ia te perguntar, isso era a próxima pergunta, se você dedicar-se, né, à música, à dança ou algo assim relativo às artes, né, isso poderia talvez ajudar também. Não deixa de ser uma das áreas de maior concentração da nosso sensorial, nosso caminho, né? É um caminho de encontro com nossa emoção, desperta algo, né? E isso sim, eu penso que é um canal muito plausível, tem uma frase de uma música do Renato Russo que eu gosto muito, né? Que diz mais ou menos assim: toda dor vem de um desejo de não sentirmos dor. Eu fico imaginando se ele realmente tinha noção dessa profundidade, né? E é alguma coisa assim. O sistema defensivo é justamente isso. A gente está sempre tentando evitar o desprazer, a dor.
Na realidade a gente busca ser feliz, né? Justamente, Todos, mas a gente tenta alguma coisa mais prazerosa na vida. E essas crianças também, eu não acredito que alguém esteja em alguns ambientes internos muito propícios que eles próprios ficam voltados por acaso. Não acredito nisso. Eu acredito que haja uma necessidade ímpar, tem uma sensibilidade extrema ali. Então a gente precisa ir devagar com essas crianças para poder entender a frequência delas, que não é a nossa. Ou seja, você tem que entrar no mundo delas, não é ela entrar no seu, nem no nosso. Em alguma brecha a gente vai acessar. A música é um dos caminhos. Eu acredito e uso, eu utilizo isso. Você utiliza, e assim, com os seus pacientes, né, você... Quais são os maiores frequentadores da salinha lá? Crianças, meninas, meninos ou adultos? Como é que é? Meus pacientes? Olha, é interessante, mas eu penso, a maior parte dos meus pacientes são adolescentes. Adolescentes? Sim, desde o início. Tenho criança, tenho adolescente, tenho adulto, mas a maioria é adolescente. E aí como é que é a receptividade, a resposta, como é que é essa relação? Do adolescente? Do adolescente não tem meio termo. Se eles estão tristes, eles afundam na poltrona, né? E se eles estão felizes, não cabe na sala. São radicais. É tudo muito intenso. Mas é ótimo, né? É vivo. É o contrário, percebe? É pulsante. E daí você tem meninas, mulheres? Meninas, meninos, isso é muito variado. É que você falou que é mais em meninos do que em meninas. As questões do autismo, todos que eu atualmente acompanho são meninos. São meninos. Isso que eu poderia dizer. Sim. E a idade máxima aí de seus pacientes? Máxima? Máxima, é? Acho que você tem Desde bebê, né? Eu faço observação do bebê. Olha, meu paciente mais maduro é uma graça. Não posso falar nada dele, mas ele tem 82 anos. Jura? E autista? Ele teve toda uma vida muito difícil, né? E eu diria que são características, mas não é um quadro propriamente. Sim. A gente observa... mas não é um funcionamento, um quadro de funcionamento. Tem as defesas, mas imagina, a pessoa tem... ele é muito bem desenvolvido em outras áreas, né? E a síndrome do pânico, né? Porque aí eu estou querendo fazer até uma correlação aqui, né? Porque a síndrome do pânico não é uma coisa assim de... Né? Mas eu achei ótima essa pergunta, sabe? Porque eu acho que você captou alguma coisa aí, porque ambos têm a ligação com essa marca do humano, que é o desamparo, né? Exatamente. É a sensação de que alguma coisa vai acontecer, né? Eu penso que nós estamos falando de áreas da mente distintas, assim, o autismo nós estaríamos falando de aspectos ainda não integrados da mente, né? Então é alguma coisa muito inicial, e o pânico a gente já teria alguns aspectos mais evoluídos, mas ambos têm em comum a questão do desamparo, né? É como se o chão abrisse sob os pés, né? É a sensação de que vai desmoronar, de que vai sumir, de que alguma coisa vai acontecer. E são vivências muito doloridas, muito terroríficas, né? Eu penso que em qualquer uma dessas questões envolve a necessidade de um acompanhamento, de um trabalho eficaz aí. Interessante, né? Eu estava vendo também que a investigação ela pode partir, assim, e a mãe em casa pode ver isso, deficiência visual, auditiva, e também erros inatos do metabolismo, que é um exame que os convênios não cobrem, né? Quer dizer, você tem que pagar. Mas é um exame feito na urina, é feito no sangue e tudo mais, e que detecta, inclusive, a intoxicação por chumbo ou então cobre, não é? Existem pesquisas na área, né? Eu cheguei a ver uma delas, né? Aqui em Campinas, mas como eu falei, elas não são conclusivas ainda, né? Não tem nada conclusivo. A gente acredita muito mais nessa variação, nessas várias questões e fatores envolvidos no funcionamento. Para ele chegar nisso, teve várias questões que tiveram que se somar aí.
Não é uma coisa. Mas eu sempre eu penso que a gente tem que investigar sempre a história dessa criança, né? Como é que a criança se coloca? Porque, como eu falei, fundamentalmente, eu penso que o autismo é uma forma da pessoa existir naquele momento, né? É uma forma da pessoa poder existir, estar no mundo naquele momento, se constituir no mundo próprio naquele momento. Não significa que precisa estar ali. A gente pode criar modelos ou formas para que ele saia dali, mas é alguma coisa que vai depender também de todos esses envolvidos, né? E o desenvolvimento desses pacientes que a doutora Luciana já trata, como é que é na escola, por exemplo, com o aprendizado, como é que tudo isso se processa? Depende da criança. Dependendo da graduação, hoje busca-se colocar em escolas tradicionais, as escolas comuns, né, para que haja a inclusão. Mas é preciso pensar cada caso, porque dependendo do grau de comprometimento, isso pode ser muito nocivo para a criança. Né? Porque se aquilo é muito assustador para ela, ou se aquilo não facilita com que ela possa estar ali, a gente precisa pensar qual que vai ser o ganho dela, né? Não, e outra coisa que podem sofrer bullying também, quer dizer, isso também já, né? Daí a gente vai criar outros problemas. Então alguns se adaptam e vão muito bem dentro do próprio jeito de funcionar, das próprias habilidades, dependendo do nível que há de comprometimento ou não, mas outros eu penso que a gente tem que tomar cuidado e colocar, e aí sim, buscar escolas um trabalho mais especializado, mais individualizado. E existe lei hoje, viu, gente? Isso que eu queria falar, né? Hoje nós temos se você buscar, claro, né? Existe também os advogados que você pode procurar na OAB, vão te dar uma assistência, vão te dar uma orientação, mas existe hoje uma lei que também está auxiliando, não é, esses pais, né, na intenção de que essas crianças sejam tratadas adequadamente, né? Sim. Então isso, nós, como você falou, nós não temos, acho que muitas clínicas hoje especializadas, né, nesse espectro, mas que os pais não desistam, né? Porque eu acho que se você desistir, eu acho que isso é pior, né? Sim. Não pode abandonar o seu filho. Eu penso que falta muito ainda nessa área, muito mesmo, né? Clínicas multidisciplinares, especializadas, onde a criança possa estar e se desenvolver dentro do próprio potencial, né? Doutora, nós estamos chegando infelizmente ao final, pena, porque esse é um assunto que longo, né? Longo, são muitos aspectos, muitos detalhes, né? E conforme a gente vai conversando, vão aparecendo tantas perguntas, né? Tantas coisas, mas eu quero agradecer porque nós já estamos em cima da hora. Sim. Agradecer demais e espero que você volte aqui mais vezes, viu? Agora que a gente se reencontrou, né? Pois que você venha para nós tratarmos de outros assuntos também. Tá bom? Obrigada. Obrigada pelo convite, gostei muito de estar aqui e um abraço a todos, né? Tá certo, você não tem nenhum Face, nada, né, que as pessoas possam entrar em contato com você. Tem que entrar em contato comigo então, gente, então tem que ser cafécomvocê@hotmail.com. Se você tiver alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta de uma outra, né, de uma outra patologia, enfim, e quiser a orientação dela, é só escrever pra gente então. Quero deixar um beijo carinhoso, aliás eu quero mandar um abraço grande lá pra Marinalva, espero que você esteja vindo, né, porque ela não estava conseguindo acessar esses dias, viu? Acho que ela estava no endereço antigo, agora é assim, ó, radiomixlimeira.com.br para assistir a gente ao vivo, tá bom? Então quer ficar mais bonita? Dá tempo, amanhã dá tempo, ó, tem um telefone aqui para contato, 3451-6906, 3451-6906. Gente, sai mais bonita, a gente merece, tem um dia na semana que a gente merece, não é não? Sim. Então é isso, olha, um beijo grande, mais uma vez, que Deus abençoe, que a graça e a paz do Senhor esteja no lar de cada um de vocês. Bom final de semana, maravilhoso, curtam muito a sua família. Segunda-feira eu estou de volta, porque todos os dias aqui na Mix, com exceção do sábado e domingo, o meu café é com você. Tchau.